Olá YouTube, olá sobrevivencialistas, eu sou o Batata, bem-vindos ao Guia do Sobrevivente e hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho do andamento do Projeto Verde aqui de casa. Galera, eu vou dar um panorama geral aqui para vocês verem mais ou menos como ficou. Já dá para ver que mudou bastante coisa, ainda tem bastante coisa para fazer, bastante coisa para arrumar, mas nós já estamos engatinhando. Vamos dar uma olhada lá embaixo. A última vez que vocês viram isso daqui, eu ainda não tinha nada plantado na horta, tá? Então vocês podem ver que os canteiros superiores aqui já tem alguma produçãozinha. Nós temos aqui já alguns rabanetes nascendo aqui, ó. Já estão grandinhos, já, bonitões. Aqui temos uns pepinos brotando já, que a ideia é correr eles nessa grade aqui. E do outro lado tem abóbora, tá? Esse daqui é pro amigo Luciano, que mandou uma pimenta. Ó, Luciano, aquelas mudas da sua pimenta, tá? Terceira vez que eu planto essa pimenta. Essa daqui está sendo plantada aqui, eu também tenho no BOL. O cara disse pra mim que essa pimenta é gostosinha, não é nada, não sei o que, não sei o que lá. Rapaz, é uma pimenta bode, ardida que só o cão. Eu tenho uma tolerância muito pequena a pimentas. E aqui algumas das mudas, tá? Que eu tô com uma dó danada de tirar daqui, essa rúcula daqui, e ali um pouco de tempero. A ideia é preparar uma série de canteiros. Vocês podem ver aqui que eu tenho alguns espaços ainda que eu tenho que preencher, como esses dois canteiros aqui que eu vou reabilitar, aquele ali do canto. E à medida que a gente for fazendo essas atualizações aqui, eu quero ir mostrando para vocês. O que eu tenho feito aqui é plantado pequenas mudas de árvore, tá? Que eu vou manter como essas aqui, pequenas, tá? Elas produzem, elas são sempre podadas, você pode ver até pelo tronco delas, que elas deviam já estar no tamanho maior, mas que eu vou podando sempre para poder ter mais variedade. Mas ó, vou falar uma coisa para vocês. Não falta, tá? As árvores vivem carregadas e todas as minhas árvores produzem o ano todo. Todas elas, né? A acerola dá um ano todo. Eu tenho limão um ano todo. Ó, vocês podem ver aqui que tem uma florando. Limão aqui, mas eu já tenho mais um monte ali, ó. De limão num pezinho de nada. Então eu consigo ter uma variedade grande de frutas aqui em pés pequenos, em pés podados. Dá para vocês perceberem pelo intervalo dos vídeos o tempo que leva para você montar uma estrutura, para você poder ter um projeto sustentável. Isso eu estou falando para pessoas comuns, pessoas que trabalham assim, de segunda a sexta e que pegam as horas vagas aí para trabalhar dentro dos seus projetos de sobrevivencialismo e tudo mais. Pois bem, dividindo esse tempo. Então você vê que não é fácil, não é rápido, tá? Você começa a plantar agora para colher daqui um tempo. Então não adianta para aqueles que imaginam que vão conseguir impor uma horta em 5 minutos quando um caos social vier ou quando a necessidade real vier, porque não dá, não é assim que funciona. Tá? Você vai ter que cuidar da terra. Muitas vezes a terra que você tem não é boa. Você tem que ir lá misturar, trabalhar fezes de animais, trabalhar adubo orgânico. Aqui é tudo orgânico, não tem nada aqui que seja nenhum outro tipo de adubo industrializado. Mas mesmo assim, não é rápido, não é fácil, tá? Isso daqui começou, você pode ver, começou com algumas mudas, agora que está começando a brotar, ó. Agora que os brotinhos dos temperos aqui estão nascendo, as rúculas, então não é fácil. Você às vezes planta uma coisa num lugar e essa coisa simplesmente não gosta dali, né? É o caso dessa pimenta, por exemplo, do Luciano aqui que eu ganhei. Essa pimenta foi plantada em 30 lugares e essa pimenta simplesmente não brotou. Aqui ela tá indo bem, ela não teve nenhum problema com vento, com nada. Olha o tamanho desse pepininho aqui, isso aqui vai demorar muito tempo ainda para crescer. Então não dá para você imaginar que numa situação de necessidade você vai conseguir trazer tudo que você precisa, montar tudo que você precisa em 5 minutos, na hora. Né? Você tem que ir trabalhando, você tem que ir montando a sua estrutura. Num outro vídeo eu já mostrei aquele meu pequeno celeiro ali no fundo para coelho, é realmente pequenininho, mas ali eu tenho 7 coelhas e um coelho. Aqui eu tenho um pequeno galinheiro, uma gaiolona na verdade, onde as galinhas botam os ovinhos ali. Eu tenho 4 galinhas aqui, um galo, que mexem terra para mim, que matam ervas daninhas do chão, mas que mantém tudo limpo, mata cobra, como eu já mostrei.
Isso daqui, ó, é terra de chão de floresta, tá? É aquele substrato de chão de floresta. Toda vez que eu saio para dar uma volta, passear, ou para treinar alguma técnica mateira por aí, eu vou lá e pego um pouco, um saquinho, encho um saco de substrato de floresta e trago para cá. Então isso daí eu já estou começando a encher isso daqui, que eu quero depois misturar essa terra aqui com esse substrato e com as fezes das galinhas, fezes dos coelhos, e é assim que eu vou fazendo minha terra. E com um pouco de compostagem doméstica também. Eu estou terminando agora de montar o escritório do guia, tá? Então já tenho bastante das minhas coisas aqui. A mesa, que vai ser a mesa de trabalho. E eu queria mostrar para vocês como tá ficando, tá? É aí que eu guardo uma parte da minha tralha, a parte da minha tralha que fica aqui na minha casa, porque o resto eu deixo, o mais importante, eu acho que o mais grosso, eu deixo no BOL. Então isso aqui é as coisas mais de dia a dia. E é aqui que eu vou gravar alguns vídeos indoor pra gente, quando tem um pouco de teoria, e alguns projetos que eu tenho em andamento. Esse vai ser o fundo, tá? Eu tentei fazer ali uma parede camuflada, eu gostei, pra falar a verdade. Aqui ainda tem bastante coisa a ser feita, tá? Mas já dá pra vocês verem que pelo menos nós conseguimos terminar ali, fizemos o chão já. E eu deixei esse espaço aqui para plantar. Ali no fundo nós vamos fazer um tipo de horta suspensa, um telhado verde para os cachorros ainda. Também falta fazer, terminar de pintar e tudo mais. Mas eu acho que eu tô fazendo algumas coisas certas, né? Porque as plantas, as árvores que eu tô plantando, ó, toda cheia de mudas, florescendo. Então eu acredito que eu esteja no caminho certo nesse projeto aqui. Além do projeto do telhado verde em cima da casinha, a gente também vai puxar essas parreiras de uva aqui para poder fechar aqui e fazer uma cobertura, uma sombra natural. Justamente vai fazer um microclima aqui embaixo para deixar esse lugar aqui mais agradável para os animais e tudo mais. Da última vez que eu plantei, eu tive tanta abóbora aqui, mas tanta, que eu acho que eu fiquei cor de laranja. Dessa vez eu aprendi, então eu estou mantendo o pé um pouco mais controlado, tá? O interessante dessa abóbora aqui é o seguinte: a partir de um determinado momento, quando a folha já está com a abobrinha, você já pode comer, tá? Elas já são comestíveis, a folha e as abobrinhas pequenas. Inclusive faz-se um refogado muito interessante com elas. Isso daqui foi um daqueles mistérios que ninguém sabe explicar. Um dia a planta estava linda, enorme, cheia de tomate, como vocês podem ver aqui, ó, tá? Lotada mesmo. Eu nunca tive um pé de tomate que me desse tanto tomate como esse daqui. E do nada, o tomatinho morreu, secou, ele secou no pé, né? E não foi falta de água, porque todo isso aqui tem um sistema de canos aqui dentro, que eu ligo ali em cima, ele já molha tudo por igual. A planta simplesmente resolveu morrer e não tive muito o que fazer. Bom, é isso aí. Acho que deu para vocês terem uma boa ideia de como está ficando cada parte do projeto, né, do que foi feito aí, de como está o andamento até agora. É um troço que dá muito trabalho, você gasta bastante com isso, mas eu já estou agora com a estrutura toda pronta para começar a plantar. Então eu basicamente estou engatinhando no projeto. Quer dizer, eu acho que eu já passei um pouco do engatinhar, mas eu alterei totalmente um espaço físico, aproveitando só o resto de material de construção e tudo mais, e investindo um pouco também, como cimento e coisas desse tipo, mas que agora eu tenho uma série de locais onde eu posso plantar, eu posso trazer um pouco mais de verde para dentro da cidade. Não dá para acreditar que você vai ter uma estrutura sustentável de uma hora para outra. Você tem que começar, você tem que manter a terra boa, você tem que deixar tudo bem organizado, deixar a terra propícia. No futuro, aí sim você começa a colher frutos. Hoje, por exemplo, por menor que esteja ainda a estrutura, eu tinha tomate, pepino. Não parece, mas se você está numa situação de necessidade, você ir lá e encher uma mão de amora, garantir um suquinho de limão, acerola, algumas vitaminas, principalmente algumas verduras que realmente matam a fome. A abóbora é um negócio que
Você não vai passar fome se você tiver abóbora. Você vai ficar cor de laranja, mas você não vai passar fome. Então vale muito a pena, por exemplo, você garantir esses espaços. Cada frutinha que você colher, cada folha comestível que você sabe que é orgânica. Eu não estou pagando imposto por nada disso daqui. Então eu posso, a cada tomatinho que eu colher, a cada abóbora, a cada refogado que eu fizer, eu sei que isso está produzindo. Minha casa está produzindo. Minha casa não está só me dando despesa. Isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do andamento do projeto até agora. Em breve tem mais. Eu acho que agora chegou uma hora interessante, que é a hora que a gente vai começar a fazer as estruturas periféricas, hortas suspensas e tudo mais, que vai ser bem legal. Porque essa estrutura menor todo mundo pode usar, você pode fazer aí no apartamento, na casa, na área, em qualquer lugar, então é bem interessante. Se você gostou, deixa o seu joinha aí, se inscreva no canal e vamos ver aí o que vem pro futuro. Até mais!